Ai, como eu adoro fofocar. Olá pra você, olá pra mim, olá pra nós. Meu nome é Clara e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2024 aqui no canal. Sim, estou de volta e dessa vez, mais um ano, tenho a meta de voltar pro YouTube semanalmente, com uma forma mais frequente, né, do que tem aí sido os últimos tempos. Mas eu achei que nada era mais justo que voltar para 2024 fazendo o que me iniciou aqui no YouTube, que é maquiagem. Mas como a gente tá se voltando a falar, né, entrando naquela atividade de novo, nada mais justo que a gente fazer uma aqui fala respondendo as perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Então, vamos lá! Olha, por mais que eu tenha criado esse canal pra falar de maquiagem, eu nunca fiz uma aqui fala, então isso é um pouco diferente pra mim, porque eu não sei se quando eu aqui falo, eu tenho que falar os produtos que eu tô usando. Mas eu acho que não, então eu só vou me maquiar mesmo. Hoje eu vou fazer uma maquiagem que eu costumo fazer assim quando eu preciso sair, ou resolver algum problema, ou então é dia de gravação aqui em casa, e aí eu faço essa maquiagem um pouco mais elaborada pra câmeras ou pra sair mesmo, esconder todas as imperfeições, que quase não tem no meu rosto. Sacanagem. Mas, né, eu necessito porque eu gosto, realmente. Enfim, vamos lá. Estou aqui com todas as perguntas que vocês fizeram e vou me maquiando e respondendo de acordo com o que a gente for me maquiando. Enquanto a bruma seca, a primeira pergunta é: por que você sumiu do YouTube? Então, eu sumi do YouTube por alguns motivos. O primeiro é, assim, da primeira vez que eu sumi no YouTube, antes do ano passado, e acho que foi em 2022, foi por causa da minha ansiedade. Não tava bem, não tava conseguindo dar conta de tudo, e aquilo tava me incomodando muito. Então eu simplesmente resolvi dar uma pausa e achei que ia ser melhor. Inclusive, quando eu voltei em 2023, eu já voltei falando sobre livros, que foi uma grande mudança nos nichos de todas as redes sociais, e que eu precisava realmente voltar aqui pro YouTube falando do que eu já estava falando em outras redes sociais e que me fazia bem, né? Enfim, mas sobre essa sumida agora, assim, desses últimos tempos, inclusive do ano de 2023 inteiro, que eu não consegui ser constante, eu acredito que tenha sido mais sobre não saber me organizar. Isso é uma coisa que me incomodou muito em 2023 e que o meu objetivo esse ano é realmente mudar, sabe? Ter uma organização melhor, conseguir ser mais frequente, enfim. Então é por isso que eu sumi do YouTube nesse último ano, né? Porque assim, foram várias pausas, não foi tipo, eu tava sendo frequente e do nada sumi. Não, né? Foi umas pausinhas aí. Era mais comum eu do nada aparecer do que realmente estar frequente. Mas esse ano, se Deus quiser, eu vou voltar pra vocês, tá? Próxima pergunta. Enquanto eu espalho minha base aqui. Qual a melhor viagem de 2023? Olha, agora é o momento que a gente pensa nas viagens de 2023, né? Olha, eu acho que a melhor viagem que eu fiz em 2023 foi a do meu aniversário, que foi pra São Paulo. São Paulo sempre foi uma cidade que eu era apaixonada. Eu sempre achei que a correria de São Paulo é a minha vibe. E meu sonho era ir pra São Paulo. Sim, eu já viajei para vários lugares do Brasil, até de fora, mas eu nunca havia ido para São Paulo, que é um lugar que, por exemplo, meu pai vai todo ano, algumas vezes. Eu mesma nunca havia ido, eu fui a única pessoa aqui de casa que nunca tinha ido para São Paulo, e era o meu sonho, sabe? Tipo, São Paulo é igual Califórnia pra mim. Eu sinto que eu pertenço àquela cidade, e quando eu fui pra São Paulo foi uma realização, assim, porque eu me encontrei naquele lugar, sabe? Por uns 5 dias, que foi o tempo que eu fiquei lá, eu fiz tudo que eu tinha vontade de fazer.
fui nos lugares que eu queria conhecer, vivi minha vida ali cotidiana de paulista, falei imagina pra todo mundo, enfim, foi uma vibe assim que era o meu sonho. Então realmente eu vivi ali algo que eu queria. Esse ano eu espero voltar pra São Paulo, pelo menos uma vez, pra trabalhar mesmo. Mas eu amei conhecer São Paulo, fiz compras. Ai, foi uma delícia. Talvez eu não sobreviveria lá mais de uma semana, talvez. Mas eu amei a correria. Eu sou uma pessoa da correria, né? Meu dia a dia é assim, socorro. Então eu acho que eu me encontrei ali e é tanta gente andando na rua, é tanta gente diferente, tanta gente só ligando com a própria vida, sabe? E cagando pro resto. Me encontrei muito. Próxima leitura é: qual o melhor livro de 2023? Sem nem pensar assim 2 vezes, o melhor livro que eu li esse ano foi Depois daquele Verão. Meu Deus, eu amei demais. Inclusive eu li na viagem de São Paulo. Foi no meu aniversário que eu li. Eu comecei a ler ele no dia 18, terminei no dia 22. Foi literalmente a viagem que eu fiz. E eu amei muito esse livro. Foi um livro que eu não tinha expectativas, assim, e eu amei, achei muito bom, achei bem legal, real, assim. Eu fiquei encantada com os personagens, com a história, com tudo, sabe? Eu amei demais, não esperei até hoje. Inclusive, de vez em quando eu penso assim, vou reler, mas coragem talvez eu não tenha pra esse fato. Mas eu amo muito. A próxima pergunta foi: qual o seu dia favorito de 2023? E essa pergunta é difícil, porque eu vivi muitos dias legais em 2023, mas eu não poderia deixar de falar sobre o dia em que eu realizei o maior sonho da minha vida, dos últimos, sei lá, 10 anos, que era assistir, né, ver um show da Taylor Swift ao vivo. Meu Deus, foi realmente uma realização de um sonho, foi um dos melhores dias da minha vida. E assim, sem brincadeira, foi um dia, de certa forma, caótico, porque eu fui assistir a Taylor no Rio. Então, pra quem acompanhou, sabe como que foi o caos dos shows do Rio da Taylor. Mas o meu dia foi o dia 19, onde a Taylor já estava um pouco mais tranquila, já tava chovendo, não tava aquela coisa. Mas ainda assim, teve todo aquele... Enfim, né, que a gente sente muito, mas... Meu Deus, foi incrível realizar meu sonho. E sem dúvida, esse foi o melhor dia de 2023. Disparado, assim. Não tem nem como eu pensar em outro. Apesar de ter muitos dias muito bons em 2023. O próximo é: qual o seu maior desafio como criadora de conteúdo? São alguns. Mas, me conhecendo assim, eu acho que o meu maior desafio como criadora de conteúdo é a constância. Isso é algo que eu digo muito. Todo mundo pode ser criador de conteúdo? Não sei. Você tem emocional pra isso? Você tem uma saúde mental um pouco estabilizada? Você tem disciplina? Você consegue seguir um cronograma? Você... tem constância? O que é constância? Constância não é todo dia, é uma linha, sabe? Você não fez hoje, mas poxa, amanhã eu vou voltar. É assim. Meu maior desafio é a constância. Eu tenho muito problema com isso, por causa do meu emocional, os últimos tempos, depois da pandemia, principalmente, porque foi quando eu me formei, né? Foi muito, muito abalado. Então, assim, até hoje eu não consegui. Se Deus quiser, esse ano eu vou conseguir, mas é porque eu acho que é gradual, né?
foi péssimo em 2020, foi um pouco melhor em 2021, um pouquinho melhor em 2022, enfim. E hoje eu acho que eu estou bem melhor, tomara. Enfim, então eu acho que assim, o meu maior problema é a constância, porque como eu não tenho uma rotina certinha, por exemplo, eu não trabalho fora de casa, então 8 horas da manhã eu não tenho que estar num escritório, que era o que eu tinha que fazer em 2019. 5 horas da manhã eu tenho que acordar, porque 7 horas eu tenho que estar na faculdade, que era o que acontecia comigo quando eu fazia faculdade. 6 horas da tarde é o horário que eu saio do meu estágio e vou pro meu francês, sabe? Eu tinha uma rotina muito certinha em 2019, que foi cortada totalmente em 2020 com a pandemia, assim como todo mundo, né? Vamos ser bem sinceros. Mas em 2020 também veio o meu TCC e, consequentemente, eu parei o estágio e eu não tinha horários, né? Eu estudava, assim, eu fazia meu TCC, mas eu não tinha horários. Então, a partir daí, meu cérebro não se adaptou, porque eu sempre fui uma criança que era assim, acordar uma coisa, depois da escolinha, aí tem Kumon, inglês, natação. Cara, eu fazia milhões de coisas desde criança. Então, do nada na minha vida, eu tenho essa pausa de, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Então, até hoje, assim, eu sinto muito com isso de não ter uma rotina com os outros. É um pouco de disciplina também, né? Porque eu acho que, assim, se você não tem disciplina com você, não dá pra você exigir disciplina dos outros. E eu, às vezes, não tenho disciplina comigo, que também envolve isso da constância, né? Então, eu acho que esse é o meu maior desafio. Ter uma constância e saber organizar, assim, meu dia mais certinho, sabe? Bom, a próxima pergunta é: qual estilo de leitura você tem curiosidade de experimentar? Olha, muitas. Mas uma que não é nem vontade de experimentar, mas eu tenho... estou sedenta de necessidade de voltar a consumir, que é desenvolvimento pessoal, marketing e biografia. É um subgênero que dizem assim, é daqueles fracassados de 30 mais, sabe? Que todo mundo fala assim, aquele livro chato de adulto. Só não lê, gente, é só não lê. Eu gosto desse tipo de livro, eu me sinto bem, eu consigo usar muito os conteúdos que eu aprendo nesses livros, não só pra mim, mas também pra minhas redes sociais, meu trabalho, né? Porque, caso você não saiba, eu tenho uma doceria. Então, tudo isso me ajuda muito. Eu realmente gosto desse tipo de livro. Eu lia em 2019, li um pouco depois da pandemia, mas eu, em 2023, não senti o cheiro de um livro, e eu tenho vários na minha estante. E aí, em 2024, eu coloquei essa meta, realmente, de voltar a ler esses meus livros de desenvolvimento pessoal, marketing, biografia, que eu amo muito. Então, eu acho que essa seria uma resposta. Mas, assim, algo que eu nunca experimentei, que eu tenho vontade, talvez a literatura mais clássica. Mulherzinhas, Jane Austen, Jane Eyre, essas coisas assim, que eu tenho, inclusive, mas eu nunca li ou fui em frente, eu só tenho mesmo e nunca li. Mas esse ano também eu tenho o objetivo de pegar esses livros parados na minha estante, e alguns são dessas autoras, né? Então eu realmente tenho vontade de conhecer e me aprofundar, porque eu gosto de clássicos, eu só não li esses em inglês, né? Eu gosto, no caso, de livros séculos passados, no caso, né? Tipo assim, Bridgerton, blá blá blá. Mas eu nunca li os clássicos mesmo, ingleses, americanos, enfim. Acho que todos os 3 que eu falei são em inglês, né? Enfim, em inglês. A próxima pergunta é: quando você resolveu criar conteúdo? E eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso aqui no começo desse vídeo, mas eu comecei a criar em 2017, e foi bem depois do Natal ali, que eu tinha passado um momento meio triste na minha vida, assim. Eu sempre criei conteúdo.
Então, quando eu resolvi criar, é uma pergunta muito difícil pra mim, porque eu, desde criancinha, fui aquela pessoa que pegava o celular do meu pai e falava: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Clara e hoje a gente vai fazer isso, aquilo. E mostrava, documentava tudo. Sempre fui, desde pequena. Se eu pesquisar aqui, é porque eu não tenho agora pra botar, mas se eu achar, eu coloco. Olá, pessoal. Meu nome é Clara, pra quem não sabe. Então eu sempre fui, brincava de jornalista, eu sempre fui comunicativa, né? Tem até um Clara sendo Clara com meu pai, que ele fala, né, que a gente brincava na praia de jornalista, enfim. Então, comunicativa e criar conteúdo, eu sempre gostei. Dá pra fumar eu? Então, quando eu resolvi, é uma pergunta muito abstrata. Mas quando eu tive coragem, foi em 2017, né? Depois de ter passado por uma situação no qual eu falei assim: ai, olha, perdi, entendeu? E não tô fazendo algo que eu gosto. Ah, não. Vou me recuperar fazendo uma coisa que eu gosto. E eu não tô nem aí se as pessoas vão gostar ou não, se as pessoas vão me achar ridículo ou não, porque era algo que me prendia, né? Porque lá em 2000, sei lá quanto, 11, 12, que era a época que eu tinha muita vontade, mas tudo me prendia, todo mundo era criticado por estar na internet. Então, eu nunca tive coragem. Aí em 2017 eu falei: tô nem aí, vou postar, se estiver ruim vai estar ruim, se estiver bom vai estar bom. E comecei falando, né, de maquiagem, que era algo que eu gostava. Então eu falei assim: pelo menos eu vou ensinar alguma coisa, não vai ser sobre mim, né? Porque eu tinha vergonha, assim, das pessoas jogarem na minha cara coisas sobre mim. Então eu comecei a gravar maquiagem, que não era nada sobre mim, era sobre maquiagem. E foi assim que eu entrei pra cá. Depois eu criei conteúdo sobre filme, série e agora estou sobre livro. Então foi essa minha trajetória aqui na internet. A próxima pergunta é: tem vontade de escrever? Eu acho que a mesma pergunta, a mesma resposta que eu dei pra pergunta anterior poderia ser um pouco dessa. Que é: escrever, eu sempre escrevi. Pra mim, principalmente na adolescência ali, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, até, na verdade, o pré-vestibular, eu me sentia meio perdida, assim, nas aulas, então a criatividade que eu tinha, eu colocava ali. Mas, se a gente voltar um pouco antes no tempo, lá quando eu tinha 10 anos, 11 anos, eu sempre fui uma pessoa muito sozinha. Então, quando eu tive a minha primeira amiga na escola, que não fazia bullying comigo, eu criava roteiros de filmes, né, de cenas, e a gente ficava encenando pela escola. Sim. Enfim, então era uma coisa minha, assim. Eu ficava inventando roteiros de séries e filmes e falava assim: Natália era minha amiguinha da... Nossa, agora que eu vi, eu tive duas amigas Natálias, né? Duas melhores amigas Natália. Enfim, a minha amiga Natália de 2000 e sei lá quando eu tinha 10 anos, 2007, socorro! Eu virava pra ela e falava: Natália, ó, hoje a gente vai ser fulano e fulana, e sua fala é essa. E aí ela repetia, e aí, por exemplo, eu não sei falar agora, né? Mas ela falava a frase que eu falava, tipo assim: fala assim, assim, assado. Aí ela falava, e aí daí eu desenvolvia o resto da história inteira. E não só com essa Natália, tá? Eu fazia muito isso com minhas primas. Inclusive já fiz muitos teatros pra minha família. E se minhas primas estiverem assistindo esse vídeo, elas podem confirmar aqui embaixo. Mas aí eu sempre fui essa de criar coisas. E aí, né, eu escrevia. Na minha adolescência ali eu escrevi algumas coisas, mas nunca fui pra frente. Eu escrevi alguns capítulos só de algumas histórias, enjoava, parava pra outra, tenho alguns no celular, mas é aquela coisa, assim, nunca fui pra frente. E por enquanto eu vou estar deixando esse meu lado escritor pra minha prima Daniela mesmo. Inclusive vão lá ler os livros da diva Daniela Lira. Ela tem 2 contos e um livro na Amazon, então vai lá atrás, que é muito bom. Estamos quase terminando a maquiagem
E também as perguntas, porque só tem mais uma. Ai, gente, eu adoro esses vídeos. E passa tão rápido, né? Tão gostoso. Fico igual ao Ruby de Annie with an E. How I love being a woman. Pra finalizar, a gente tem a última pergunta, que é: você tem metas para 2024? Sim! Eu tenho algumas metas que incluem relacionamentos, amizades, saúde, internet, criação de conteúdo, trabalho, a minha doceria, que é a Clarineve. Ixi, muitas metas por esse ano. E eu sou uma pessoa que amo criar metas, amo realizar meus sonhos. Todo ano, desde quando eu me entendo por gente, acho que 2015, 16, eu crio essas metas, não realizava até 2019 e 20, que foi quando eu comecei a fazer meu mapa dos sonhos, que é aquele que a Jade ficou ensina, sabe? Que você coloca assim, seu nome, sua data de nascimento, faz um círculo, vai ramificando as áreas da sua vida e colocando as coisas que você quer realizar, que foi algo que me ajudou muito a realizar meus sonhos. E no ano passado eu comecei a fazer o Vision Board, que deu muito certo na minha vida, e esse ano eu fiz também, e inclusive ensinei naquele aplicativo de vídeo rápido como você pode fazer o seu, que dá certo no caso, né? Não o que tá todo mundo ensinando aí que dá certo também, mas existe um jeito de dar real certo. E eu ensinei lá nesse aplicativo. Mas enfim, eu tenho algumas metas pra esse ano. E o que cabe a vocês, YouTube, eu tenho a meta, né, de voltar pro YouTube pelo menos uma vez na semana. E é uma meta que eu quero realizar, eu quero realmente que dê certo. Estou já aqui, ó, gravando vídeo hoje pra que dê certo e estou torcendo pra que dê certo, já me organizando, fazendo conteúdos semanais, tendo ideias e anotando tudo. Inclusive, se você quer que eu apareça mais por aqui, tem alguma ideia, coloca aqui embaixo que eu vou seguir essa ideia, eu vou gravar esse vídeo, tá bom? E é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo de 2024, que é o meu primeiro Maqui Fala aqui no canal, por mais que eu tenha feito muitos vídeos de maquiagem aqui. E eu amei! Essa é a minha maquiagem final, o que vocês acharam? Como eu disse, é uma maquiagem que eu saio no dia a dia, quando eu preciso resolver algum problema fora, ou então pra eu gravar algum vídeo. Essa é a maquiagem que eu faço. Espero de coração que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever nas minhas outras redes sociais que estão aqui embaixo, onde eu estou lá todos os dias. Então, se você sentir saudade de mim aqui no YouTube, saiba que por lá eu tô todos os dias, tá bom? Um beijo! Até o próximo vídeo, tchau!